Olha só que história interessante. Lá para 2014, 2015, eu já sabia o que que era Bitcoin. Em 2015 eu tinha 16 anos. Seja bem-vindo para mais uma análise de carteira de investidor. Hoje a gente vai analisar mais uma carteira de investimento. Se você gosta de educação financeira e investimento, se gosta de vídeos assim, analisando carteiras de inscrito, já corre aqui se inscrever, já deixa seu like, deixa o comentário e aqui a gente faz diferente. A pessoa vem e fala a estratégia dela, o que que ela acha, o que que ela faz, modo diferente aqui no YouTube para ser mais dinâmico os vídeos. E eu já analisei a carteira de um gamer, de um programador de TI, de um bancário, de um herdeiro e agora, hoje, é de um fotógrafo. Sim, o cara é fotógrafo. Topou participar aqui, disse que já errou ali em 2021, já fez algumas movimentações sem entender, fez curso do Raul Sena aí, da UVP. Então hoje a gente está diante de uma pessoa que investe há mais tempo que eu, não é tão iniciante igual as outras pessoas que já participaram aqui do canal. Então muito obrigado a todos vocês aí que gostam e participam do meu vídeo. Lembrando que o canal aqui é parceiro da Toro Investimentos. Se você não tem corretora ainda e quer abrir uma conta, clica aí no primeiro link da descrição e abra sua conta de graça, não tem taxa nenhuma. O nome da fera que é Pedro Henrique Vizel Gomes. Ele tem aplicado R$ 31.210 e saldo bruto R$ 33.061. Então ele provavelmente teve um lucro, né, de R$ 2.000 aqui no momento, uma variação positiva de 5,93%. Então, no momento, é a maior variação aí que a gente já viu nas carteiras, né, nas 4 carteiras que eu analisei. E vamos ver aqui, ó, rentabilidade. Aqui tá bugado, ele falou para mim, no áudio, que tava meio que bugado a rentabilidade dele e tá menos 12%. Vamos analisar, vamos ver certo quando que ele começou. Colocar aqui nos últimos 5 anos, cara, faz tempo. Aí em 2021, mês 8 de 2021, ele começou com R$ 197. Depois, ó, em 2022, no mês 8, ele já estava passando um ano, né? R$ 7.206. Passou mais um ano ali em 2023, já estava com 19.295. E só depois, vamos ver o mês 8 de 2024, 13.068. Então, a gente vê uma perda, né, uma grande queda a partir de 2024. Ou ele vendeu algum ativo, tirou da corretora, ou eu acho meio difícil ele ter tido um prejuízo tão grande assim. Ele tem uma reserva de emergência também, se eu não me engano, no Tesouro Selic, que ele me contou no áudio. E agora, no momento, ele está com R$ 33.000. Então, assim, tá com uma variação bem positiva. Vamos dar uma olhada na porcentagem da carteira dele. Em ações, ele tem 35,25%, R$ 11.000, né? Tesouro Direto, R$ 9.000. Os fundos imobiliários, ele está com 18,58%, R$ 6.000, mais ou menos. Renda fixa, 15,69, 5.000. Um pouquinho cripto, 2%, R$ 668. O ETF, ele tem R$ 378, 1% mais ou menos. Vamos olhar a porcentagem primeiro. Porém, possivelmente ele não segue essa porcentagem que está definida. Talvez, ó, não configurou aqui ainda. Cripto, nossa, ele tem um monte de cripto. Vamos olhar o que importa, que é o Bitcoin primeiro, né? R$ 496.000, que é o preço médio. Comprou no momento bom, tá? Abaixo de 500 mil. E valorizou já 18%. A ADA, ele tem também 171. DOT, eu já ouvi falar dessas cripto. Para quem não sabe, meu irmão, ele investe em cripto só. Por isso que eu consigo acompanhar aí o mundo cripto também, não trazendo aqui, mas eu acompanho e vejo piscina de liquidez e tal. Isso aí a gente tem que entender também, para quem é criador de conteúdo, né? Ethereum, 59, SCR, XRP eu já tive na carteira. JUP, Solana também tá negativo. RNDR, tá? Tipo, se a gente olhar aqui, ele não colocou uma grande quantidade nelas. Ele só colocou uma pequena parte. Talvez isso aqui seja uma estratégia também para não ter tanto prejuízo, mas igual eu sempre falo para vocês, eu só acredito no Bitcoin. Agora vamos na renda fixa. Renda fixa ele tem CDB Master. Cara, vocês viram a polêmica que teve esses tempos aí, que poderia falir o banco, tá? Mas lembrando que, se eu não me engano, eles colocam umas taxas bem altas sim, mas tem proteção do FGC. O pré-fixado de R$ 2.000, mais outro pré-fixado de 18,50%, R$ 1.900, e o outro de 13,80 mais R$ 1.000. Tem o Tesouro Selic também aí na carteira dele. Ele tem o 2029, 6.584, e tem o 2031, 2.400
2,62. Então, olhando aqui, você sabe que eu gosto bastante do Tesouro Selic, porque é uma liquidez diária, então eu consigo utilizar como reserva de oportunidade também. E também dá para usar como reserva de emergência. Já o ETF, ele tem o EVVB11, muito parecido também com os outros investidores que eu vi, tá? Aqui analisando a carteira. Ele tem R$ 376, uma variação positiva aqui no IVVB11 que replica, se eu não me engano, aí as 500 maiores empresas do S&P. Ele tem 9 fundos imobiliários, legal a quantidade, tá? XPMOL, ele tem 10 cotas, no preço médio de R$ 99,00, preço total de 105. MXF11, um fundo imobiliário bom também que eu já tive na carteira, 112 cotas no valor de R$ 9,09, também uma variação positiva. E o Life 11, 41 cotas no valor de R$ 8,93. Aí você vem aqui embaixo sobre o Life Capital, é um fundo imobiliário tipo outro de segmento outros. O Life 11 possui atualmente 37 milhões de cotas que estão divididas em 15 mil cotistas. Então tem poucos cotistas, né? Se a gente olhar, só tem 15 mil cotistas. A liquidez não deve ser tão alta, ó. Então uma liquidez baixa de 576, um dividend yield bem alto. O último rendimento foi 12 centavos, com uma cotação de 8,79. Nossa, cara, assim, vem pagando dividend yield bem constante há bastante tempo, ó. Mais de 1% ao mês. Se a gente olhar aqui também, ó, vem pagando desde 2022 a mesma quantidade. Não conhecia mesmo. Achei interessante. Porém, assim, o preço sobre BP bem descontado e uma liquidez bem baixa. Então, mais de R$ 500 mil você não consegue vender no mesmo dia. Agora, vamos falar da parte que eu mais gosto, né? Ações. Olhando aqui, ele tem a Petrobras no valor de R$ 33,61, um preço médio razoável, R$ 2.116, a maior posição aqui da carteira dele. E assim, Petrobras eu tenho na carteira, eu gosto. Klabin, 96 cotas, no valor de R$19,24. Banco do Brasil, 54 cotas, R$ 26,63, 1.371. Copel ele tem 76 ações, no valor de R$ 8,78, uma variação muito positiva. Possivelmente aqui é o que mais está positivo, por isso que eu gosto das ações, tem mais potencial de valorização. Ele tem a TIM, Goal, Itaúsa, ele tem Equatorial Energia, tem a Multiplus, se eu não me engano, o Bradesco, que eu gosto bastante, já valorizou 36,66%, e a VEG ele tem 12 cotas no valor de 40,27. Falando nas ações dele, cara, gostei da grande maioria, tudo setores perenes, né? Uma quantidade bem grande, diversificada aqui na carteira. Possivelmente ele gosta bastante de ações, porque é uma das maiores posições aqui da carteira dele. Fundos imobiliários, também gostei bastante, tirando um ou outro aqui que eu não conheço, esse New L11 e o Life 11 que eu conheci hoje. A criptomoeda, igual eu falei para vocês aqui, eu só investiria em Bitcoin, o restante, hoje em dia, eu não investiria mais. Tesouro Selic, normal, tranquilo, e renda fixa, que é pré-fixado, possivelmente não é como reserva de emergência. Vamos olhar os proventos dele, quanto que ele já recebeu desde lá do começo, ó, 2021, 15,46, 2022, 157, 2023, R$ 321,54, 2024, R$ 414,52 e esse ano, R$ 534. Vamos olhar aqui mensalmente, vamos colocar aqui o recorde de dividendo, R$ 136,35, tá? Lembrando que esses 33 mil que ele tem aqui não é tudo em ativos que pagam dividendo, né? A rentabilidade dele aqui desde o começo, vamos dar uma olhadinha na rentabilidade aqui dele desde o começo, ó. Olhando desde o começo, ele tá com uma negatividade, né? Porque possivelmente é por conta daquela queda que a gente viu ali, aqui na evolução patrimonial dele, a gente consegue ver, ó. Essa queda que ele teve aqui, vou perguntar para ele o que deve ter acontecido ali no mês 2 de 2024 até o mês 5, se ele parou de investir, se ele sacou o dinheiro, mas olhando depois disso, ó, nos últimos 12 meses, ele está ganhando, está com uma rentabilidade bem acima aí do CDI, em torno de 13,91%. Os últimos aportes que ele fez foi no Life 11, ele comprou dia 15, há 4 dias atrás, ele comprou 7 cotas no valor de R$ 8,67. E vamos olhar aqui o primeiro aporte que ele fez. Ele comprou Petrobras dia 21/10/2021. Ele comprou 5 cotas no valor de R$ 27,42. Então, bem abaixo do valor que está sendo cotado hoje. Então, em resumo, eu só não entendi a diversificação, a quantidade em cada ativo, porque aqui tem 35%, aqui 18%, cripto 1,9%, ETF 1,14%, tá? O Tesouro Direto 27,36% e renda fixa 15,71. Não entendi muito
a diversificação dele aqui desses ativos. Ele decidiu ter uma grande diversificação para diminuir bastante o risco, tendo aqui uma grande quantidade em reserva de emergência, conseguiu esse pré-fixado com uma rentabilidade bem grande aqui no Banco Master de 17,30, 18,50, sabendo que a taxa Selic ela não vai se manter no patamar atual. O que eu mais gostei aqui da carteira dele foi as ações, tá bem diversificadinho, setores perenes, tal. Também Tesouro Selic 2029, 2031 eu gostei bastante e alguns fundos imobiliários aqui eu gostei. Então assim, tem uma diversificação boa. Eu vou perguntar aí para ele qual que é a estratégia de investimento. Quero agradecer aí por você ter participado do meu vídeo, ter disponibilizado sua carteira aí de investimento. E eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para você. Quanto que você investe mensalmente? Eu vi que você começou aí mais ou menos em 2021, né? Conta um pouquinho sua história pra gente. Cara, eu comecei em 2021, eu tava com. Você não tinha 21, eu tinha 22 anos, né? E foi o primeiro dinheiro que eu consegui investir, foi aqueles 100, R$ 200 nos primeiros meses. Foi a primeira vez que eu consegui sobrar dinheiro, né? Antes eu estava na faculdade, fazia estágio e recebia o valor do estágio que dava para pagar minhas contas de casa, que eu morava em República, né? E alguns gastos de cartão de crédito e só. Eu fui começando ali na Nuinvest, cara. Em 2021 comecei de pouquinho e foi dando certo. E mensalmente você tá investindo quanto? Com 6 meses eu consegui investir bem. Eu estava numa média de aportar entre R$ 1.000 a R$ 1.500 por mês. Teve alguns meses que eu consegui aportar mais, alguns meses que eu aportei menos. Mas eu estou tentando pelo menos bater esses R$ 1.000 investidos, que eu acho que já está conseguindo fazer essa roda girar um pouco mais rápido, está dando mais ânimo de ver os investimentos crescer lá na corretora. O dinheiro que eu faço extra, eu sempre falo, eu pago primeiro o meu eu do futuro, depois eu vejo o que eu quero gastar com outras coisas de, enfim, lazer, conforto, essas coisas assim. Mas eu tento colocar na corretora primeiro de tudo. No começo de 2024, teve uma queda do seu capital. Você sabe o que aconteceu, tal? Você sacou algum dinheiro ali ou foi algum bug do investidor 10, alguma coisa? Eu até comentei com você que eu fiz a conexão com o investidor 10 recentemente, né? Então eu cismo que a minha rentabilidade não está exatamente como ela devia estar. Eu não sei porque, como eu faço os investimentos em renda variável e eu também faço investimento no tesouro, o meu tesouro seria minha reserva de emergência, né? Em alguns momentos eu precisei fazer retiradas, não por emergência, mas na verdade por investimento na minha empresa. Há 2 anos, 2023 e 2024, eu fiz grandes retiradas na minha carteira do tesouro. Fiz um investimento numa câmera nova, troquei a minha câmera de entrada, eu troquei para uma mais profissional. Como eu edito esse material, eu troquei o meu computador antigo por um computador novo. As primeiras quedas mais acentuadas que foram todas do tesouro. Em abril eu comprei um estabilizador de câmera, né? E aí em maio eu comprei um MacBook, que é o essencial para mim trabalhar hoje. Então foi uma grana assim que eu até estava contando com ela, mas poxa, o investimento valeu super a pena. Eu consegui trabalhar muito mais e fazer muito mais dinheiro depois. E eu ia perguntar, você falou que já fez o curso da UVP. O que que você achou? Você gostou? Muitas pessoas me perguntam no Instagram sobre esse curso, né? Cara, eu tô gostando bastante. Para te falar a real, eu ainda não terminei. Eu tô com 68% do curso feito. Mas a parte de renda fixa, renda variável, eu já passei. Cara, é um curso de investimentos, acredito, como famosos, eu digo, assim, Thiago Nigro, talvez o Bruno Perini. Eu acho que, eu não sei, eu não cheguei a fazer esses outros cursos, mas eu acredito que por ser um curso de investimento do zero ao avançado, você vai passar por ali desde os níveis básicos da renda fixa, renda variável, os conceitos, o que você precisa ter de noção antes de entrar e não fazer uma cagada. Por exemplo, agora que a Selic está 14,75, eu consegui pegar CDB de 17,30, 18,50 de rentabilidade. Se você deixar fixo assim nessa rentabilidade anual, cara, é muito bom. Entrar na corretora 9,6. O mercado não está aberto ainda, mas já começa a aparecer alguns títulos de mercado secundário nesses horários, e quando o mercado abre às 10 horas, tá todo mundo querendo procurar esses tipos de título. Então, até aconteceu comigo de eu tentar comprar esses títulos e tá instável o site, porque tem muita gente acessando, muita gente querendo comprar, porque são realmente títulos muito bons do mercado secundário e tem muita gente querendo aproveitar. Então, assim, esses ensinamentos que eu tive no curso, eu ainda estou vendo o curso, né, mas já creio que foi muito bem investido. Com certeza você finaliza o curso tendo um entendimento de investimento
muito bem Eu formado. ia perguntar para você também qual que é o seu objetivo com o investimento. Você pretende um dia se aposentar, ter uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, viajar, né? Tem muitas pessoas que querem ou comprar uma casa no futuro, mudar de país. O que que você pretende com seus investimentos? Cara, liberdade financeira, eu acho que é o principal objetivo. Na minha carteira do Investidor 10, eu até nomeei ela como aposentadoria antes dos 45. Até estava fazendo algumas simulações com juros compostos, você pega a calculadora de juros compostos, né? E eu estava tentando fazer essa métrica de se eu continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje e julgando que eu vou ter uma rentabilidade de pelo menos 12% ao ano, daqui mais 20 anos, eu tenho 25 anos hoje, né? Daqui mais 20 anos eu vou ter 45 e nessa métrica, né, nessa simulação, eu já teria um patrimônio de 1.800.000. Então, isso é o que mais me salta os olhos, mais me brilha, porque, cara, você ter realmente todos os custos da sua vida sendo bancado por uma coisa que você não está ativamente fazendo, ali, trabalhando, vendendo a sua hora, para mim isso é o principal. É o que eu vou parar de trabalhar. Eu adoro trabalhar, tanto é que eu estou agora no meu trabalho, estou aqui com a câmera na mão, no momento agora do intervalo, mas eu quero trabalhar com coisas que realmente vai me dar satisfação pessoal, sem me preocupar com o dinheiro que o cara vai me estar pagando para eu pagar a conta X ou Y. Eu vi que você Isso, tem cara. em torno de 10 cripto ali, quase 10, não me recordo. E só o Bitcoin está valorizado. O que que você acha? Foi um aprendizado também? Você pretende investir a longo prazo nessas cripto? Cara, na verdade eu dei um tiro no escuro com relação a essas criptos, porque é, olha só que história interessante. Lá para 2014, 2015, eu já sabia o que que era Bitcoin. Em 2015 eu tinha 16 anos. E aí eu entrava em sites, era freebitcoin.com, era o Boxbit, que você ia lá, era tipo uma loteria. Você sorteava um número e mesmo se você não acertasse o número, eles te davam 0,00001 Bitcoin. E aí eu fiquei meses nisso, cara. Eu fiquei 2, 3 meses pensando como que eu vou conseguir esse Bitcoin e tudo mais. Em 2, 3 meses eu consegui juntar R$ 3 em Bitcoin. E aí eu falei, cara, nossa, que trampo, né? Não compensa. Vou deixar quieto. Em 2021, quando deu o primeiro boom, assim, deu um boom forte de Bitcoin, eu lembrei que eu tinha essa carteira. E aí eu fui atrás de acessar essa senha, de tentar acessar essa carteira. Eu consegui. Aqueles 3, R$ 4 que eu tinha em Bitcoin em 2015, cara, te falar que viraram R$ 500. Me deu o maior Nossa. arrependimento do mundo de não ter continuado. Por mais que era migalhas ali em 2015, mas, cara, R$ 3, eu te juro, virou R$ 500. Agora, em 2024, quando teve essa rentabilidade, o Bitcoin bateu os US$ 100.000, eu vendi. Peguei todos os meus Bitcoin e vendi. E aí eu passei uma parte para corretora, investi em renda fixa, porque assim, de R$ 500, bateu 2.500 depois, quando bateu os US$ 100.000. E aí eu tirei da corretora lá de cripto, comprei renda fixa, e aí sobrou um pouquinho um pouquinho lá do que eu tinha resgatado, e aí eu meio que pulverizei em outras altcoins. Algumas altcoins eu cheguei a pesquisar para ver alguns fundamentos, mas eu dei uma pulverizada no dinheiro para tentar pegar uma rentabilidade maior a longo prazo. Não tive muito retorno, mas também, como eu pulverizei muito, eu não tinha um valor muito grande nessas criptomoedas. E aí eu voltei a investir um pouquinho em Bitcoin. O Bitcoin voltou a bater nos US$ 70.000 lá, ele caiu, eu voltei a investir um pouquinho, mas agora tá nisso. Tipo, eu não é uma coisa que eu foco para ter um investimento bem expressivo. Você tem uma meta de diversificação de, tipo, eu acho que é 25% em ações, 25%. Eu vi que fundo imobiliário você tem bem menos, né? Sei lá, 10% em Isso. FIIs, 30% em ações. Você tem segue uma diversificação? Ou você só vai comprando quando cai? Qual que é a sua estratégia aí? Eu tô com essa ideia de comprar as ações quando tem a oportunidade, quando tem a queda, mas a minha meta é chegar em 30% de ações, 30% de fundo imobiliário, 60% de renda fixa. Para ter, até porque 60% vai estar inclusa a minha reserva de emergência. Então, por agora, eu desbalancei muito minha carteira, principalmente porque a bolsa estava muito barata ano passado, esses meses do começo do ano. Então, eu desbalanceei totalmente minha carteira, aproveitei a queda dos fundos imobiliários, tanto é que meus fundos imobiliários têm mais rentabilidade do que as minhas ações, agora que voltou a subir. Agora eu estou tentando é, idealizar o rebalanceamento da minha carteira, investindo novamente na minha reserva de emergência para crescer ela, ficar mais exposto em renda fixa, para voltar a balancear essa minha carteira. Muito obrigado por compartilhar sua carteira de investimento. Muito legal o seu trabalho aí. Primeiro, fotógrafo, né? Isso. E videomaker também, né? Brigadão. Videomaker. E se Isso. você tem Instagram, tem YouTube, eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer mais do seu trabalho também, seria legal e interessante. Obrigadão, cara. Eu tenho meu Insta aqui que eu posto ter a maioria dos meus trabalhos. Eu tô começando um canal de YouTube agora, até para tentar
monetizar futuramente, tentar criar uma renda extra, mas eu quero, já é um tempo que eu tenho essa vontade de criar esse canal. Já tá formado, tenho o primeiro e o segundo vídeo, mas ainda não postei, mas logo menos vai estar saindo.